eu quero convidar você a baixar a tua cabeça, fechar seus olhos aí no seu lugar. E junto comigo, eu quero convidar você a repetir essa oração no seu lugar. Diga assim para Jesus: Jesus, nessa noite, eu quero te ouvir. Eu quero ouvir a tua voz. Fala comigo, Jesus. Me dá clareza, entendimento da tua palavra. Faz-me entender aquilo que a mente natural não consegue entender. Jesus, edifica a minha vida nessa noite. Eu honro a tua presença e dou liberdade para o Espírito Santo agir na minha vida. No nome de Jesus. Amém. Amém? Eu quero contar algumas histórias e depois então nós vamos entender elas de maneira bíblica e organizada. A primeira história que eu quero contar está lá em Mateus, no capítulo 9, versículo 1. Mateus, capítulo 9, versículo 1. O texto de Mateus diz: entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: estes homens estão blasfemando. Versículo 4. Conhecendo Jesus os seus pensamentos. Repete comigo: Jesus conhecia os pensamentos deles. Conhecendo Jesus os seus pensamentos, disse-lhes: por que vocês pensam maldosamente em seu coração? O que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem na terra tem autoridade para perdoar pecado, disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. Ele se levantou e foi. Jesus conhecia os pensamentos daqueles homens. Como? Talvez a resposta mais imediata e mais ignorante, teologicamente falando, sua é: ele conhecia porque ele era Deus. Mas você não pode esquecer de um princípio básico da teologia e da doutrina cristã. Jesus, quando se torna homem, ele esvazia-se de sua glória. Ele se torna homem como a gente. Jesus continua sendo Deus, mas esvaziado de onisciência, esvaziado de onipotência, esvaziado de onipresença. Ou seja, Jesus não conseguiria saber o que eles estavam pensando através da sua identidade divina. Mas mesmo assim ele sabia o que aqueles homens estavam pensando. Mesmo assim ele sabia que aqueles homens pensavam maldosamente em seus corações. Agora olha só essa história lá em Lucas capítulo 6, versículo 6. Lucas capítulo 6, versículo 6. No outro sábado, ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Os fariseus e os mestres da lei estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, observavam atentamente para ver se ele iria curá-los no sábado. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando. Mais uma vez, Jesus sabia o que eles estavam pensando. Jesus sabia
aquilo que estava passando em seus pensamentos, como também sabia que Judas seria o traidor, como também sabia que o apóstolo Pedro iria traí-lo. Mas como Jesus sabia de todas essas coisas, se ele estava esvaziado de sua glória, de seus atributos divinos? Aí então, agora quero contar uma história que está lá em Atos capítulo 13, versículo 6. Atos 13, 6. Viajaram por toda a ilha e até chegarem a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo um homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, opôs-se a eles e tentava desviar a fé do procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, repete comigo, cheio do Espírito Santo. Se nós podemos estar cheios do Espírito Santo, nós podemos estar vazios do Espírito Santo. Não faz sentido? Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: filho do diabo e inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você e você ficará cego, incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Saulo sabia o que Elimas estava pensando. Saulo sabia que Elimas estava possuído por maus pensamentos. E por isso ele adverte Elimas de maneira severa, dizendo: ei, filho do diabo. E Elimas abaixa a bola para ele. Como também Paulo sabia que a picada da cobra não era mortal e ele seria curado da picada da cobra lá no final de Atos. Como também José no Egito sabia acerca do sonho de que Faraó teve, o sonho de 7 anos de vacas gordas e 7 anos de vacas magras. E José disse: eu sei, e eu sei o que significa esse sonho. Como também Daniel para mim é uma das histórias mais bizarras acerca disso. Lá no livro de Daniel, capítulo 2, a história conta que Nabucodonosor, rei da Babilônia, teve um sonho. E para que ele não fosse manipulado e ludibriado pelos videntes e sábios e magos e feiticeiros daqueles dias, ele não diz qual é o sonho. E ele lança um desafio. Sabe qual é o desafio? Vocês vão ter que descobrir o que eu sonhei e me dar entendimento do que eu sonhei. E se alguém mentir para mim, vai ser morto. Alguém aceita o desafio? Daniel levanta a mão e fala: eu aceito. Então Daniel tem revelação do que Nabucodonosor havia sonhado. Ele chega para Nabucodonosor e diz: Nabucodonosor, você sonhou com uma grande estátua. Essa estátua tinha cabeça de ouro, que representa o teu reinado. Depois você viu essa estátua com um peitoral de prata, que representa o reinado Medo-Pérsia, e com os quadris de bronze, que representa o Império Grego. E posteriormente os pés de ferro e de barro, que representam um reino que ainda não chegou, que posteriormente nós entendemos que é o Império Greco-Romano. E você viu uma rocha que rolava de uma montanha, sem auxílio de homem algum, e essa rocha esmigalhava toda a estátua. Nabucodonosor olha para Daniel e diz: credo, como você descobriu o que eu sonhei? Daniel diz a ele: foi o Senhor dos Exércitos que me deu esse sonho, para mostrar a você que Ele é soberano sobre todas as coisas. E não somente digo isso, eu te dou entendimento do que é esse sonho. E aí ele explica então para Nabucodonosor o que aquele sonho representava. E sabe, há 12 anos atrás eu entreguei minha vida a Jesus. E quando eu entreguei minha vida a Jesus, eu entreguei através de uma profunda experiência com o Espírito Santo, que eu não sei nem explicar como que foi. Eu só sei que no final do dia, eu estava desidratado de tanto chorar, e virei crente, se é que você me entende.
E aí então eu fui para a Bíblia. E por conta de uma infância criada dentro de uma igreja tradicional, eu tenho origem, nascimento presbiteriano. Tem alguém aqui que tem origem, nascimento presbiteriano? Eu cresci dentro de um lar presbiteriano, meu pai era pastor, foi pastor em Cambuci, em São Paulo, depois, posteriormente, Santo Antônio da Platina, interior do Paraná, e viemos aqui para Joinville, ele se tornou pastor da igreja presbiteriana aqui em Joinville. E nós crescemos dentro de um lar, dentro de uma cultura, onde o Espírito Santo era algo quase que morto. E aí então eu comecei a olhar para a Bíblia e comecei a perceber, caraca, velho, essas coisas acontecem. E não tem como, com todo respeito eu digo isso, não tem como você ser um cristão sem ler a Bíblia, amém? E não tem como você ler a Bíblia e negar a ação do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos deveria ser chamado Atos do Espírito Santo. Porque no final das contas, tudo que acontece em Atos é movido pelo Espírito Santo e não pelos apóstolos. Atos capítulo 1 começa com os discípulos orando. Atos capítulo 2, o derramar do Espírito Santo, a conversão de 3.000 pessoas. Atos capítulo 4, a cura de um paralítico na frente do tanque, da Porta Formosa. E sucessivamente os atos do Espírito Santo vão se desenvolver em Atos dos Apóstolos. Sabe por quê? Porque os dons espirituais é a maneira de Deus declarar para a humanidade de que Ele está vivo. De que Ele morreu, mas ressuscitou. E através do Espírito Santo, Ele evidencia a vida dEle. Mas obviamente quando eu me confrontei com isso, eu fiquei pensando, tipo assim, primeiro obstáculo que eu tive que quebrar, ok, o Espírito Santo age. Segundo, como Ele age. Sabe por quê? Há 9 anos atrás, eu estava na igreja, chegou uma senhora para mim, e é uma senhora, que eu digo senhora, enfim, tinha perto de 70 anos de idade. E ela chegou para mim e falou, pastor, eu tenho uma palavra para você. Eu falei, irmã, qual a palavra? A palavra é a seguinte, divorcie da sua esposa e se case comigo. Eu não estou brincando, estou falando sério. Eu olhei para ela e falei, caraca, a senhora está dando em cima de mim na maior cara de pau e usando o nome de Deus em vão. E sabe, esse tipo de coisa me causou repulsa durante muito tempo, por não entender a maneira como o Espírito Santo age. E pela forma equivocada como muitas pessoas usam dons espirituais, que na verdade não são dons bíblicos espirituais, mas são elucubrações e invenções da sua própria mente fértil. E muitas vezes esquizofrênica. Mas com o passar do tempo, Deus foi fazendo algumas coisas em mim. A primeira coisa que Ele fez, chocando a minha existência, foi quando uma vez eu estava palestrando uma empresa aqui em Joinville. O empresário, enfim, me convidou para dar uma palestra na empresa dele, e aí, ok, eu fui na empresa dele. E eu lembro que enquanto eu estava indo no carro, eu fiquei conversando com Deus e disse, Deus, o Senhor quer que eu faça o quê nessa empresa? E aí Ele falou para mim, prega o Evangelho. Eu falei, tá de sacanagem. O cara me chamou para ir dar uma palestra motivacional, não para mandar as pessoas ir para o inferno. Porque não tem como pregar o Evangelho sem mandar as pessoas ir para o inferno. Aí então, eu lembro que o Espírito Santo falou no meu coração, Felipe, não adianta nada eles irem motivados para o inferno, pregue o Evangelho. Eu falei, ok, entendi. Very good. E aí então eu fui na empresa, e quando eu cheguei na empresa eu comecei a pregar o Evangelho, preguei o Evangelho, e de repente quando eu estava pregando, Deus me chamou a atenção de um cara que estava de camiseta rosa. E não é porque ele estava de camiseta rosa não. Se você está de camiseta rosa, legal. Mas ele me chamou a atenção, e eu fiquei olhando para aquele cara de camiseta rosa. Sabe quando alguém te chama a atenção? Enfim, volta e meia meus olhos paravam nele, eu virava a cara e meus olhos voltavam nele. E aí eu preguei o Evangelho, mandei todo mundo para o inferno, depois preguei Jesus, falando Jesus é o caminho, a verdade e a vida, o Evangelho. E em meio ao tempo que eu estava orando por eles, pela empresa, eu lembro que o Espírito Santo falou muito claramente ao meu coração que aquele cara de camiseta rosa havia tentado cometer suicídio diversas vezes, e que naquela semana mesmo ele estava planejando cometer um suicídio.
E aí, quando eu vi aquilo, eu falei, uau, o que eu vou fazer com isso? Não sei, peguei meu carro e fui embora. Aí eu liguei para uma menina da onda que trabalhava naquela empresa e disse, ei, Deus falou comigo que o cara de camiseta rosa quer se matar. Não deixa ele ficar sozinho. Eu não sabia muito o que fazer com aquilo. Mas é até então que alguns mistérios de Deus acontecem, não é? Passou um dia, mais ou menos, da palestra que eu havia dado, alguém ligou da empresa dele, falando, alguém quer marcar um horário com o pastor para conversar sobre tal assunto. Eu falei, ok, pode marcar. E já tinha fugido da minha mente tudo aquilo que havia acontecido naquela manhã. E aí eu marquei, 3 dias depois do dia que eu fui na empresa. E aí eu estava na minha sala, de repente alguém bate a porta. Eu abro a porta, e quem é? O cara de camiseta rosa. Mas ele não estava mais de camiseta rosa. Mas era ele. Eu já sabia até o nome dele. Porque eu tinha perguntado para a menina que trabalhava na empresa. Eu abracei e falei, ei, fulano, dê um abraço, que bom que você veio me ver. E aí ele sentou na minha mesa e nós começamos a conversar. Eu perguntei, e aí, conta um pouco da sua história, o que te trouxe até aqui? E ele começou a falar algumas coisas e eu disse, ei, peraí, eu preciso dizer algo para você. Quando eu estava lá na tua empresa, o Espírito Santo falou comigo que você já tentou cometer suicídio diversas vezes e que essa semana você estava planejando suicídio. É verdade? Quando eu falei aquilo, esse cara de 40 e poucos anos, escorre aquela lágrima de crocodilo, e ele começa a chorar compulsivamente. Ele olha para mim e pergunta, como você sabia? Eu falei, cara, eu não sei, eu sabia. Resumidamente, naquele dia, aquele cara entregou a vida a Jesus e 2 semanas depois ele foi batizado no Metanoia. Aconteceu um outro episódio muito estranho comigo. Eu estava viajando para pregar em um lugar, e aí então eu sentei no avião e, cara, o avião para mim é um dos melhores momentos devocionais, porque eu pego a Bíblia, esqueço da vida e fico lendo. E aí então eu estava lá lendo a Bíblia, empenhado, e de repente entra uma menina no avião, ela senta do meu lado, e ela não para de olhar para mim, bandida. Ela fica olhando e olha. Quase que eu dou uma do gueto, assim que está olhando, mina. Que ó, sou casado, filha. Mas enfim, eu sou pastor, eu sou simpático, não é? E ela ficou olhando, até o momento que ela chegou e começou a puxar a conversa. Ela falou, que você está lendo a Bíblia aí? Eu falei, estou lendo, acho maneiro. Ela falou, legal. Aí eu perguntei para ela, e aí, o que você pensa de Deus? Ela falou, quer saber a verdade? Eu não acredito em Deus, eu não acredito em Jesus. Para mim, Jesus existiu, eu não tenho como negar, ele é um personagem histórico, mas ele é tipo Che Guevara. Eu falei, nossa, está bem sabida de Jesus a senhorita. Mas ele é tipo um revolucionário, assim, do amor. Eu falei, mina, para de fumar maconha, pelo amor de Deus, vai ler, vai se informar. Mas aí nós continuamos a conversar e em algum momento, algo veio ao meu coração e veio como se fosse uma imagem, e eu vi aquela menina numa igreja sentindo dor. E aí eu cheguei para ela e falei, ei, eu não sei porquê, eu preciso falar isso para você, mas tem algo me incomodando. Eu vi uma imagem que você estava dentro de uma igreja sentindo dor. Isso faz sentido para você? Ela olhou para mim e perguntou, como você sabe? Eu falei, não sei, cara. Faz sentido? Aí ela pegou e começou a contar para mim. Chorando. Cara, eu era noiva. O meu noivo engravidou. Nós nos engravidamos. E aí a gente teve uma discussão muito séria no começo da minha gestação. E nessa discussão muito séria, ele me agrediu fisicamente. De maneira muito violenta, ele me agrediu. E logo quando eu saí daquela cena, eu fui correndo para uma igreja pedir oração. E quando eu cheguei naquela igreja, o pastor começou a orar por mim, e eu abortei do filho do meu noivo. Na igreja, saiu sangue. E eu fui para o banheiro e eu havia abortado dele.
E depois daquele dia eu prometi para mim mesmo que nunca mais pisaria em uma igreja e nunca mais creria em Deus. Ateu é um bicho estranho, né, velho? Eu decido não crer em Deus. Mas ela ficou olhando para tudo aquilo e tipo assim, perplexa de como você sabe? E eu contei todas essas histórias. Para que você agora abra a tua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 12. Primeira Coríntios capítulo 12 fala acerca dos dons espirituais. Mas antes eu quero fazer uma citação de 1 Coríntios capítulo 13, quando o apóstolo Paulo diz: quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito, desaparecerá. O que é perfeito, conforme o apóstolo Paulo está dizendo, o amor. E o que é imperfeito, os dons espirituais. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: ei, os dons espirituais é uma medida paliativa de Deus, porque nós não conhecemos o amor dele. Então, ele usa dons espirituais para quebrantar o nosso coração, porque o nosso coração se tornou duro, insensato, a nossa mente cauterizada. Então Deus usa milagres, como por exemplo a cura física, usa milagres como, por exemplo, profecias, revelações, palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, para que o incrédulo possa crer em Deus. E ele possa entender que ele serve a um Deus vivo. Então, 1 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo está falando sobre os dons espirituais, sobre a medida paliativa de Deus, para levar ao convencimento do pecado, do pecador. E Paulo começa dizendo no versículo 1 de 1 Coríntios 12 o seguinte: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Paulo está dizendo: ei, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Ignorantes são aqueles que sabem de menos e aqueles que sabem de mais. Quando eu digo mais, não falo no sentido positivo da palavra, mas no pejorativo. Você precisa saber o que a palavra diz sobre os dons espirituais. Você precisa ter discernimento claro acerca dos dons espirituais. E Paulo diz: vocês, igreja de Corinto, estão fluindo nos dons espirituais, mas vocês precisam ter discernimento e entendimento acerca deles, para que eles sejam usados como instrumento de edificação da igreja, não instrumentos de vanglória ou vaidade. Vocês sabem que quando eram pagãos, vocês sabem que quando eram incrédulos, quando viviam longe de Deus, quando vocês eram pagãos, vocês sabem que de uma forma ou de outra eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Qual é a principal característica de um ídolo mudo? Ele não fala. Por que ele não fala? Porque ele não existe. Ele é morto. Mas olha aqui, nós não servimos a um Deus morto. Nós não servimos a um Deus que é uma escultura talhada por homens. Nós não servimos a ideias. Nós não servimos a um lifestyle cristão. Nós não servimos a uma regra moral. Nós servimos a um Deus vivo. Um Deus que morreu, ressuscitou e continua vivo até hoje, manifestando-se no meio daqueles que creem em seu nome. O que Paulo está dizendo aqui é: ei, os dons espirituais testificam o Cristo vivo. Os dons espirituais apontam para o Cristo que está vivo no meio de vocês. Porque nós não servimos a um Deus morto. Amém? Você serve a um Deus vivo. Quem aqui serve a um Deus vivo? Por isso eles afirmam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz:
Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Quem aqui declara em alto bom tom, Jesus é o meu Senhor? Quantos declaram isso? Sabe como você chegou a essa conclusão? Porque o Espírito Santo de Deus, que está vivo, te levou ao convencimento de que você não é um acidente cósmico, que você não é a evolução de uma bactéria que se transformou em macaco, que se transformou em você. Que você não é um acidente de uma explosão, mas que você é planejado, sonhado e arquitetado por um Deus criador dos céus e da terra, que quer ter relacionamento com você. Um Deus que pensou em cada detalhe, e por esse motivo Ele te convenceu, para que você soubesse quem Ele é. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria. Repete comigo, palavra de sabedoria. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento. Palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. Essas duas palavras, a palavra de sabedoria e a palavra de conhecimento, fazem parte de um tripé de dons espirituais, que são os dons de revelação, junto com discernimento. Discernimento, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, são dons espirituais para a edificação da igreja. Na prática, o que é palavra de conhecimento? Lembra em João capítulo 4, quando Jesus encontra a mulher samaritana no poço de Samaria? Quantos lembram dessa história? Jesus encontra aquela mulher lá no poço de Samaria e diz: ei mulher, me dá um pouco de beber dessa água. A mulher fica de cara e fala: não sei. Jesus fala: se você soubesse quem está te pedindo, você me pediria água e eu lhe daria água para beber. E essas águas se tornariam uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher fica de cara com Jesus e fala: interessante. E Jesus começa a bolar uma ideia com ela, ela fica admirada com a sabedoria de Jesus. Então Jesus diz a ela: vai chamar teu marido, mulher. Ela olhou para Jesus e disse: eu não tenho marido. Pecador é uma desgraça, né, velho? Jesus olhou para ela e falou: mulher, eu não queria te expor, sou gente boa, tomando água com você, mas já que você pediu, de fato você não tem marido, você já teve 5. E o cara com quem você está, você ainda nem casou. A mulher olha para Jesus e diz: veja que tu és profeta. Tipo assim, me pegou na saia curta. Eu tentando dar um drible, Ronaldinho, mas não rolou. Aí então Jesus diz a ela para chamar o marido, ela chama o marido e a cidade toda. Pergunta que eu te faço: como Jesus sabia que ela tinha 5 maridos? E com quem ela estava não era o marido dela? Como ele sabia? Através de um dom espiritual chamado palavra de conhecimento. A palavra de conhecimento é quando Deus nos dá informação acerca de algo ou alguém para confrontar aquela pessoa. E confrontando aquela pessoa, ela fica de cara. Por quê? Porque ela percebe que Deus está vivo, como aquela mulher. Mas Jesus não dá apenas palavras de conhecimento para aquela mulher, Jesus também dá a ela palavra de sabedoria. O que é palavra de sabedoria? Palavra de sabedoria é quando a palavra de conhecimento vem acompanhada de conselhos de direção. Jesus diz àquela mulher: do teu interior fluirão rios de águas vivas. Jesus ainda diz àquela mulher a maior revelação neotestamentária: eu sou o Messias. O que é isso? Palavra de sabedoria. E aquela mulher chega ao convencimento de que Deus está vivo.
de que Jesus é o Messias, através dos dons espirituais usados ali, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Os dons espirituais servem exatamente para isso. Os dons espirituais servem como medida paliativa para que nós, igreja, usemos essas ferramentas para convencimento do pecador, através de sinais e maravilhas, através de cura de enfermos, através de palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, através de profecias de discernimento. 1 Coríntios capítulo 14, e esse é o último versículo que nós vamos ler. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 24. Mas se entre vocês entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado. Olha para quem está ao teu lado e diga: Deus quer que todos profetizem. Versículo 25: e os segredos do seu coração serão expostos, assim ele se prostrará rosto em terra e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. Sabe por quê? Porque aqueles homens não estão falando de uma teoria, eles estão falando de algo vivo. Nós não pregamos teorias, nós pregamos a um Deus vivo. Nós pregamos a um Deus vivo, a um Deus que está no nosso meio, e que nessa noite marcou um encontro para te encontrar e mostrar para você que Ele é exatamente tudo o que você procurou durante toda a sua vida, mas até hoje não havia o encontrado. Obviamente que acerca das profecias e dons espirituais nós precisamos ter cuidados. Eu quero falar aqui alguns cuidados bem rapidamente para nós irmos para um outro momento. O primeiro cuidado que você tem que ter está lá em Judas capítulo 1 versículo 3. Lá em Judas versículo 3, Judas diz: o evangelho, a fé evangélica foi entregue uma vez por todas a vocês, cuidem dela. O que Judas está dizendo é que nada pode ser acrescentado à Bíblia e nada pode ser decrescentado dela. A palavra de Deus já foi entregue a nós de uma vez por todas. Por exemplo, qual foi a primeira falha que aquela mulher profetizou que queria casar comigo? Qual foi a primeira falha que ela cometeu? Para eu me divorciar? Deus não mente, e Ele não contraria a si mesmo. Então a primeira coisa que você tem que tomar cuidado é essa: não permita que nada seja acrescentado e nem tirado da palavra de Deus. Segundo cuidado que você precisa ter é o cuidado de compreender e entender que os dons estão submissos à soberania divina. Não existem videntes, amém? Existem pessoas cheias do Espírito Santo, é bem diferente uma coisa da outra. Não torne pessoas gurus, e nem queira ser guru. Queira ser instrumento para a edificação da igreja quando necessário, amém? Terceira coisa, às vezes Deus usa pessoas para nos encorajar acerca do futuro. E quando nós ouvirmos alguma coisa acerca do futuro, sabe o que nós fazemos? Nós guardamos no nosso coração. Para quê? Para que quando isso vier a ser realizado no futuro, nós possamos olhar e perceber que Deus estava cuidando de todas as coisas. Há 8 anos atrás, eu estava em uma conferência em São Paulo, e naquela conferência chegou um homem para mim e disse: eu vejo algo na tua vida. Eu falei: o que, velho? Eu vejo você pastoreando uma igreja no centro de uma cidade, e é um terreno muito grande, é um campus no centro daquela cidade. E esse terreno ele fica na encosta de um morro, e naquele morro tem 2 fontes de águas que fluem daquele morro e alimentam e abastecem a cidade com aquelas águas. Há 8 anos atrás eu olhei para ele e falei: que viagem.
8 anos se passaram e nós então alugamos esse espaço. Um terreno grande no centro da cidade, na encosta de um morro que por um acaso tem 2 fontes de águas nele. Sabe o que eu quero dizer? Que às vezes Deus fala acerca do nosso futuro, mas isso não quer dizer que nós devemos orientar a nossa vida para que isso se cumpra. Mas nós devemos perceber a soberania divina em todas as coisas. Amém? Dados esses cuidados, fique em pé no seu lugar. Você serve a um Deus vivo? Quem aqui tem servido a um Deus vivo? Nós não somos religiosos, nós não servimos a uma religião. Existe a religião cristã, mas eu sirvo a um Deus vivo. Eu não sirvo a uma imagem, a um ídolo mudo. Eu sirvo a um Deus que fala comigo diariamente, a um Deus que está comigo diariamente. Você serve a esse mesmo Deus? Nesse momento, faça uma dupla com quem está perto de você. Uma dupla ou um trio. Eu creio que nessa noite Deus quer derramar sobre nós palavras de conhecimento, palavras de sabedoria para a edificação da igreja. E principalmente levar algumas pessoas aqui ao convencimento de que Ele está vivo, para que as pessoas possam se render a Ele definitivamente e declararem que Jesus é o Senhor. Como nós vamos fazer? Eu vou orar por você e você vai orar junto comigo por você. Enquanto nós oramos, eu creio que Deus irá derramar palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, visões, frases, encorajamentos que virão da parte dEle, diretamente para a pessoa que você está abraçando. Uma palavra profética não precisa fazer sentido para quem fala, precisa fazer sentido para quem escuta. Por isso não tenha medo. Não tenha medo de falar aquilo que Deus colocar no teu coração. Amém? Fique abraçado com essa pessoa, vamos orar. Pai, Espírito Santo, sopra sobre nós nessa noite. Nessa noite testifica que você está vivo e habitando no nosso meio de maneira rica, transbordante. Oh Deus, nós te amamos. Jesus, nós honramos a Ti, te exaltamos sobre todas as coisas e declaramos que você está vivo. Cremos que você está vivo. E nessa noite clamamos por misericórdia e graça. Eu sei, ó Pai, que existem pessoas aqui endurecidas por falta de perdão, empedernidas por religião, cauterizadas pelo pecado. E eu quero pedir a Ti, Jesus, nessa noite, dá-nos, ó Pai, dons espirituais, para que sejamos usados por Ti como um instrumento de quebrantamento, de contrição de quem está aqui. Se aprover ao Teu coração, se for agradável a Ti, se for da Tua vontade, dá-nos, ó Pai, palavras de sabedoria, palavras de conhecimento nesse momento. Faça isso, Pai, para que o Senhor seja glorificado. E todos nós, unanimemente aqui nessa noite, possamos declarar que você está vivo. Faça isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Agora fique de olhos fechados, em silêncio. Eu creio que o Espírito Santo possa estar trazendo algumas imagens, palavras, às vezes gestos simples como um abraço, coisas que a pessoa com quem você está aí do seu lado precisa muito.
E você vai ser a pessoa responsável por liberar essa palavra do Senhor sobre a vida dessa pessoa. De olhos fechados ainda. Amém. Abra seus olhos agora. E se Deus entregou algo a você para entregar a essa pessoa, eu quero convidar você a fazer isso. Não precisa forçar a barra, mano. Se você não ouviu, não sentiu nada, você não é menos espiritual por causa disso. Porque os dons espirituais não têm a ver com você, mas têm a ver com quem Deus quer alcançar através deles. Por esse motivo, se Deus trouxe alguma palavra, algo para você entregar para a vida da pessoa que você está abraçando, ou para outra pessoa talvez, eu quero convidar agora nesse momento você fazer isso. Você tem liberdade para nesse momento distribuir essas graças de Deus sobre a vida dessas pessoas. Feche seus olhos, levante suas mãos. Cante por todo o seu pulmão ao Deus que está vivo. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele
Aplauda Jesus que está vivo, está aqui no nosso meio. Escuta aqui. Eu tenho certeza que você foi profundamente abençoado através de alguma coisa. De uma palavra, de uma visão, ou talvez só desse ambiente de adoração. Talvez você se sentiu livre como nunca se sentiu aqui em poucos minutos. Talvez se sentiu o cheiro de uma casa que há muito tempo você não frequenta, que é a tua casa. E todas essas manifestações, nos mínimos detalhes, é a demonstração clara, palpável, tangível, visível do Deus que está vivo. Nós não o podemos ver, porque nós somos imperfeitos, e o imperfeito não pode conter o perfeito. Mas enquanto nós estamos em processo de aperfeiçoamento, até nos tornarmos perfeitos nele, pela sua graça e misericórdia, Ele nos fala, Ele nos orienta, Ele nos dirige, para que nós perseveremos no caminho da santificação. Mas tudo isso, todo esse cenário que Deus armou, Ele armou para que você o conhecesse. E nessa noite você declarasse: Ele é Senhor. Sabe por que nós enfatizamos tanto o fato de Jesus estar vivo? Porque a morte é o único inimigo do homem que ninguém consegue deter. Impérios foram detidos. A fome a gente consegue deter. Nós conseguimos deter problemas sociais. Nós conseguimos deter problemas familiares, mas a morte ninguém pode deter. Mas Jesus, Ele morreu, ao terceiro dia Ele ressuscitou, foi exaltado e glorificado, para demonstrar e mostrar para todos nós que Ele venceu a morte. Mas isso não é um papo cristão, não, isso é um papo histórico, velho. Flávio Joséfo, historiador contemporâneo a Jesus, ele fala acerca dos relatos da ressurreição de Jesus, porque ele, mesmo não sendo um cristão, não pôde desmentir a contemporaneidade da ressurreição de Cristo. Ele ressuscitou. Fato, ponto. E nessa noite Deus te trouxe aqui para quebrantar a sua dureza, para descauterizar a sua mente cauterizada, e para te chamar a um relacionamento com Ele. Porque Ele não te criou para você ser uma barata tonta vivendo no universo durante algum tempo. Ele te chamou para sentar à mesa junto com Ele e ser chamado de filho dele. Sabe a sede e a carência que você tem por um pai? É também do teu pai terreno, mas é muito mais do teu pai celestial. Sabe a carência e a sede que você tem por prazer? Sim, a comida é boa, mas existe um deleite, um prazer que só tem quem caminha com Jesus. Sabe a fome por justiça que você tem? É de Jesus que você tem fome, porque Ele é a nossa justiça. Sabe a fome e a sede por paz que você tem? Já fumou maconha, já entrou na brisa, saiu da brisa, voltou para a brisa, usou mesclado, foi para a festa, virou hippie, virou nihilista, budista, nada resolve, você ainda continua em conflito interior. Jesus é a nossa paz, Ele é a paz que você procura, e nessa noite Ele está aqui no nosso meio, aguardando a tua resposta ao amor dele. Quero convidar todos a baixarem a cabeça, fecharem seus olhos. Se você não vive um relacionamento com Deus, se até hoje você anda indiferente a Deus, indiferente a Jesus, talvez por ignorância, por falta de interesse, não importa.
Importa o que você vai fazer com aquilo que te foi revelado hoje. Se nessa noite você quer abrir o teu coração, se nessa noite você quer permitir que o Espírito Santo de Deus te convença, habite em você, se nessa noite você sente no teu coração algo queimando e te puxando para viver algo que você nunca viveu, é o Espírito Santo te levando ao convencimento que você precisa do Senhor. Se nessa noite você quer se render a Jesus, entregar a sua vida a Ele, no seu lugar de cabeça baixa, olhos fechados, eu quero convidar você a fazer essa oração junto comigo. Jesus está aqui no nosso meio, Ele ouve a tua voz. Aí no seu lugar, se nessa noite você quer entregar sua vida a Jesus, repete essa oração comigo. Diga assim para Jesus, fale assim a Ele: Senhor Jesus, eu estou convencido de que você está vivo. Eu não te conheço, mas eu quero te conhecer. Jesus, perdoa os meus pecados, perdoa quem eu sou, faz de mim uma nova criatura. Eu quero te conhecer, Jesus. Nessa noite eu te recebo em minha vida como meu Senhor e como meu Salvador. No nome de Jesus. Amém. Todos de cabeça baixa, olhos fechados. Se você fez essa oração, entregando sua vida a Jesus, eu quero te convidar a levantar uma das suas mãos no seu lugar, que eu quero te ver, eu quero orar por você. Você que fez essa oração, levante sua mão bem alto no seu lugar. Aleluia. Aleluia. Todas as pessoas que levantaram suas mãos, saiam do lugar de vocês, venham aqui à frente. Nós vamos orar por vocês. Algo glorioso, poderoso, majestoso está começando a acontecer na vida de vocês. Hoje o céu se abriu para que você pudesse ver Deus Pai Todo-Poderoso, para que você pudesse ser amado e resgatado por Ele. Pode vir aqui mais para o meio, para a galera que está nos corredores, chegar aqui perto. Aleluia. No seu lugar, estenda sua mão para cá, vamos orar por essas pessoas. Pai de graça, Pai de misericórdia, nessa noite, Espírito Santo, dê a eles uma paz que eles nunca tiveram. Liberte-os, ó Pai, de toda vergonha, de todo medo, de toda angústia. Nessa noite, Espírito Santo de Deus, venha repousar sobre os seus filhos, dando a eles uma nova trajetória, dando a eles um novo tempo. Pai, nessa noite, receba-os nas suas moradas como seus filhos, filhos amados, filhos queridos. Como sua igreja, como seu corpo, nós declaramos essa noite salvação sobre a vida deles, perdão de pecados, redenção, reconciliação, restauração, renovo, vida nova. Espírito Santo, venha sobre eles, sele-os, ó Pai, com o selo da promessa. Prepara uma mesa na sua presença, prepara um lugar junto à sua mesa, Pai. Deus,
Nós te exaltamos, nós te glorificamos, porque nessa noite a maior revelação de que você está vivo está diante dos nossos olhos. Nós te louvamos, ó Pai, porque você ainda continua redimindo, salvando pecadores como nós. Obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu perdão, obrigado pela tua graça. Nessa noite, Pai, comece algo novo, poderoso e glorioso na vida de cada uma dessas pessoas, ó Pai. No nome santo de Jesus que nós oramos. No nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém. Dá uma salva alta de palmas a Jesus. Mais alto, glorifica o nome de Jesus. Existe salvação nesse lugar. Ele está vivo.